Agora sim, a gente fala sobre saúde aqui no Explosão na Pan, junto em parceria com o DR Cash. É um mini podcast sobre saúde física, emocional e qualidade de vida. Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento e também longevidade. É sobre o jejum intermitente. Você já ouviu falar sobre o jejum intermitente? Com certeza já, né? Automaticamente o nosso corpo ele fica um período em jejum. Isso é normal, acredito que todo mundo, né? Todo mundo dorme, então fica uma fase ali sem receber nenhum tipo de alimento. E será que é saudável passar horas e horas sem se alimentar de verdade? Será que isso emagrece mesmo? Ah, o que eu tenho que comer antes? O que eu tenho que comer depois? Eu posso tomar adoçante no lugar do açúcar? Não posso? Para responder todas essas dúvidas e as suas, que você pode mandar também aqui para mim, é só anotar o número 659 9900 9494. E agora eu recebo ela, a doutora Cris D'Oliveira. Ela é médica, especialista em nutrologia e jejum intermitente. Tem um método só dela, viu? Chama Jejum Pleno. Seja muito bem-vinda, doutora Cris. Oi, Dani, muito obrigada pelo convite, adorei. E estamos aqui para falar sobre jejum intermitente, Do que você ama, né? que eu amo. Inclusive, hoje comecei meu jejum depois do almoço e a meta é ir até amanhã, na hora do almoço, né? Fazer 24 Ah, horas. você faz o jejum na hora do almoço. Normalmente eu faço à noite, por exemplo. Eu termino, paro de comer umas 7 horas da noite, vou comer 7 horas da manhã, umas 9 horas da manhã. Eu geralmente faço à noite, né? Mas dessa vez eu resolvi testar. É o meu primeiro teste, começando na hora do almoço. Então, primeiro vamos começar falando o que é o jejum intermitente, porque tem algumas pessoas que eu comento, ah, eu faço jejum. Aí a pessoa fala assim, ah, eu também faço, eu fico um tempão, eu fico horas e horas sem me alimentar, é normal, assim, eu tenho hábito. Então, o que é o jejum intermitente? Jejum intermitente é uma prática, é uma estratégia de longevidade, qualidade de vida, emagrecimento. É diferente de pular a alimentação, como essas pessoas fazem, né, e acreditam que estão fazendo jejum. Por quê? Porque o jejum intermitente ele é programado. Então a gente pensa na alimentação antes, o que é que eu vou me alimentar, como eu vou me alimentar, o horário, e eu penso no horário que eu vou sair do jejum, na minha quebra de jejum, que também é extremamente importante eu quebrar o jejum da maneira correta, porque eu falo para as minhas pacientes e alunas, enfim, que quando a gente quebra o jejum da maneira errada, é como se a gente perdesse todo o benefício. Então você jogou 16, 18 horas Por, sem e- comer à toa. por exemplo, eu conheço pessoas que realmente ficam um longo período sem alimentar, e quando chega de manhã, a primeira coisa que essas pessoas consomem é um cafezinho com açúcar. Pronto, já perdeu todo o benefício. Ai, que triste. Triste. Tanto o açúcar quanto o adoçante. Não pode, né? Não pode. Tá, então a próxima pergunta é: quais são os benefícios do jejum intermitente feito da forma correta? A gente tem primeiro benefício para o emagrecimento, que essa eu acho que é o que as pessoas mais buscam, né? A gente mira no emagrecimento e depois ganha em saúde. Bom, o primeiro benefício para o emagrecimento, o que acontece? Muita gente acha que fazer dieta, né, comer pouco e tal, emagrece. Na verdade, quantas vezes você já fez dieta e voltou a engordar? Uhum. Então, essa história de cada vez comer menos, eu só reduzo o meu metabolismo. Porque não é sobre comer ou não comer, é sobre hormônios. E o jejum regulariza o nosso principal hormônio relacionado à engorda, que chama insulina. Uhum. Toda vez que a gente come, né, a gente aumenta a glicemia, que é o açúcar no sangue, e para utilizar essa glicemia como fonte de energia, a gente precisa da insulina, que coloca essa glicose para dentro da célula. Enfim. Então, quando a gente tem insulina demais circulando, a gente começa a ter resistência a essa insulina. A resistência à insulina é que é responsável pelo diabetes, pela pressão alta, pela ovário policístico, pela inflamação, por tudo de ruim que tem, né, Uhum. ligado a essa a síndrome metabólica, é por conta da insulina. Entendi. Então, assim, o jejum intermitente, ele precisa ser feito da forma correta. E qual seria a forma tradicional, porque é um estilo de vida, né? É um estilo de Quando a vida. gente fala em estilo de vida, eu não vou fazer jejum só durante um mês. Não. Eu já tive até uma pergunta sobre isso no Instagram. A pessoa me falou: Ah, eu fiz jejum, foi muito bom, eu emagreci e tal, mas aí depois eu parei. Engordei tudo. É,
gente, qualquer coisa, assim, a gente tem que levar para a vida. Eu não vou começar a fazer exercício físico agora, achar que eu vou ganhar músculo e esse músculo vai durar para sempre, sem, né, eu parando de fazer o exercício. Tanto que quando as pessoas se lesionam, se machucam e tem que parar, elas perdem, né? Se a gente sai de férias e não vai treinar, a gente perde. Com o jejum é a mesma coisa, é um estilo de vida, é uma mudança no seu estilo de vida. Eu preciso fazer jejum todos os dias? Não, o jejum é intermitente, né? A gente tem períodos. E aí, depois que você atinge o seu objetivo de emagrecimento, para manutenção e para ganhar metabolismo e melhorar a sua saúde, uma vez por semana é suficiente. Uma vez por semana? Uma vez por semana É porque eu digo assim, por exemplo, se você para de comer umas 9 horas da noite e no outro dia você acorda, primeiro você escova o dente, vai fazer um treininho, né? E volta, foram 12 horas sem comer. Se você vai dormir às 19 horas, acorda às 17, são 12 horas sem comer. E a pergunta é, o período que a gente está dormindo vale como jejum? Vale muito. Inclusive, como a gente estava comentando no início, eu oriento, e eu sempre fiz desse jeito, começar o jejum com o jantar para aproveitar esse período do sono, né? Que geralmente é isso. 8 horas, Isso. 10 horas, enfim. Ou deveria ser, Ou né? deveria ser, pelo menos 7 horas de sono. E aí a gente acorda, né? Quem tem o hábito de treinar de manhã, é preferível treinar em jejum, porque gasta mais, a gente tem a nossa reserva de glicogênio, né? Que é a glicose armazenada no fígado, no músculo, enfim. A gente gasta essa reserva. A partir do que gastou a reserva, que a gente começa a usar as gorduras. E isso que é o legal do jejum. É essa troca metabólica. Ao invés de usar a glicose, como o corpo, né, tá acostumado e você fica dando glicose para ele toda hora, você para, deixa de ingerir e aí você troca a energia do seu corpo. Ao invés de ser pela glicose, vai ser pela gordura e vai ser por aquela gordura que está armazenada, que o seu organismo guardou para estes momentos. Entendi. Entendeu? Então, é maravilhoso e assim, a gente deve começar dessa forma, trazendo o jantar para mais cedo, né? 6 da tarde, 7, e aí você pode tomar o café da manhã às 6 da manhã ou às 7 da manhã. Com isso, você já tem 12 horas de jejum. Agora, a doutora Cris de Oliveira vai dar assim umas dicas para você que já faz alguma coisa em casa, então esse jejum básico de como quebrá-lo, né? Porque às vezes você tá fazendo certinho, fala, ah, Dani, eu como super cedo e tal, e de manhã também eu me alimento bem cedinho, também dá umas 12 horas em jejum. Mas eu não sei se eu tô quebrando. Quando a gente fala quebrar, é a primeira alimentação pós esse período, né? Sem ingerir nada. Quais seriam as dicas para essa quebra, doutora Cris? A quebra de jejum deve ser sempre com uma fibra ou com uma proteína. Pela manhã, um ovo maravilhoso, ovo é uma excelente fonte de proteína, um queijo. Se você tem o hábito, né, de comer um pão pela manhã, este pão vai entrar no seu organismo, vai virar açúcar imediatamente, porque pão é farinha branca, vira açúcar na mesma hora, e vai fazer um pico de glicose e vai perder todo o benefício do seu jejum. Então, nunca, nunca, jamais quebrar o jejum com carboidrato. Deixa eu fazer assim, da minha cabeça, vamos ver se eu entendi, vamos ver se eu sou uma boa aluna. Às vezes você tá ali sem comer um longo período, e aí você consome ou um pãozinho, não, tem aqui vou passar na padaria, vou comprar uma rosquinha, ou vou tomar o próprio café com açúcar, o açúcar é carboidrato, então, ou seja, coloquei carboidrato como primeira refeição, mesmo que junto com os ovinhos ou uma carninha, já o efeito já era. Se você ingerir como primeiro pedaço o pão, já era. Porque, gente, é impressionante. E isso já tem muitos estudos, assim, mostrando gráfico e tal, de se você ingere o carboidrato primeiro, ou o pão, ou a rosquinha, um chiclete que seja, com açúcar. Com açúcar, o pico de glicose é alto. Se você antes desse carboidrato, você coloca ali uma salada ou coloca o seu ovo, esse pico já reduz com a mesma quantidade de carboidrato. Então você consegue comer a mesma coisa fazendo um pico de glicemia muito menor. Ou seja, você deixa de engordar. E oleaginosas? Oleaginosas também é uma excelente opção. Uma excelente opção.
Uma castanha do Pará, do Brasil, castanha de caju, uma excelente opção. E o whey protein? Porque tem um pouquinho de carboidrato, alguns, né? Tem. E aí a gente, de preferência, o whey protein do tipo isolado. Isolado. Porque a gente sabe, o whey concentrado, o grande problema dele é que a gente nunca sabe qual é a concentração de proteína. E muitas vezes a concentração de proteína é inferior à concentração de carboidrato naquele whey. Entendi. E aí ele não presta. Ele não é um whey. É só uma fonte cara. É isso, gente. Ó, se você tiver alguma dúvida, dá tempo de mandar ainda, tá bom? 659-9900-9494. E ó, eu acho que essa daqui sempre tem no seu direct, deve lotar a caixinha, perguntando sobre o chiclete sem açúcar. Gente, chiclete sem açúcar, assim como qualquer coisa que tá escrito sugar free, tem adoçante. Adoçante, ele funciona para o meu organismo igualzinho ao açúcar. Sabe o sabor doce? Sim. O sabor doce, ele informa para o meu cérebro que vem doce. Entendi. E o meu cérebro já começa prepara, a trabalhar, né? Já começa a trabalhar. Além disso, ele burla o que a gente chama de sistema de recompensa. O meu cérebro espera o doce que não vem, eu tenho muito mais vontade de comer um doce depois disso. Então, assim, além de tudo isso, já existem muitos estudos. Eu até coloquei no meu Instagram, acho que foi sexta-feira, falando sobre adoçantes. Já tem muitos estudos, até a OMS em 2020. Algumas coisinhas. 2020, já publicou. Não ingira adoçante para emagrecer. Adoçante engorda. Olha. Então, isso já está muito embasado. Atualmente já tem estudos falando que adoçante não serve nem para quem tem diabetes. Gente, geral desiludido agora, né? Geral desiludido. E então, xilitol, será? Assim, o que tem... É que xilitol é caro, né? Então, o que tem ainda, que ainda não tem estudo que mostre que é muito ruim, é xilitol. A própria stevia, não? Stevia. A folhinha da stevia. Agora eu tô em dúvida. Eu acredito, stevia, xilitol e tem um outro que é natural. Os naturais. Mel. Né? Mel. Gente, mel é maravilhoso. Mel, Eu falo assim, não consegue tirar açúcar? Coloca mel. Porque mel, ele tem outros nutrientes, ele tem minerais. Então, mel é bom para a saúde. Não quer dizer que não seja calórico. É calórico, né? Aumenta a glicemia, né? Mas é melhor que açúcar e muito melhor que adoçante. Entendi. Agora explica um pouquinho sobre o seu método, o jejum pleno, onde as pessoas podem ter acesso através das suas redes sociais, que é o DRA de doutora Cris D'Oliveira com CHRI. Então, doutora Cris D'Oliveira. Lá no meu Instagram também, ela vai estar marcadinha, assim como no Instagram da Jovem Pan. Fala pra gente do método. Bom, eu criei um método para que as pessoas tivessem um local com essas informações compiladas, né? Porque é muito difícil a gente encontrar fontes sobre sem contar jejum. que se a gente faz o jejum errado, não faz da forma certa, a gente só passa fome. Só passa fome. Eu lembro não faz da forma certa. Realmente, se você teve uma experiência de passar fome horrorosa, é porque não fez o jejum da forma certa. Porque o jejum ele não é para você morrer de fome. Né? Eu não morro de fome. Não. Eu faço jejum de 18 horas e vou até mais. Só que é o meu propósito. E a gente faz o jejum e treina em jejum. Isso, tem força. Tem força, tem mentalidade boa, tem foco. Tudo sem certinho. sono, super tranquilo. Bom, então o método, ele ensina a praticar o jejum da forma correta e a gente tem um grupo, né? Um grupo de WhatsApp que tem um estímulo, porque assim, a prática, você aprender a fazer é muito fácil. Eu falo que fazer jejum é fácil. Todo mundo sabe fazer. Mas muita gente erra, porque não sabe fazer direito. E muita gente não consegue, porque o ambiente sempre vence, né, Dani? Então, se você não tá num ambiente que te estimule, que te faça
progredir neste seu propósito, Uhum. a chance de você não conseguir é muito grande. Então, Mas o que a doutora faz dentro do jejum pleno é muito interessante, porque o conhecimento ele salva. Hoje, às vezes, eu tô em jejum, quando eu vou a alguns lugares, eu falo assim, gente, se eu colocar esse carboidrato, ele vai se transformar em gordura. Eu penso assim, de uma forma mais resumida. Tudo que eu colocar agora no meu organismo, ele vai sugar. Então, se é açúcar, ele vai sugar de uma vez. É como se tivesse mais poder ainda do que se minha barriga estivesse cheia de alguma coisa, é exatamente isso. Se né? você pensar, é exatamente isso. Porque se você tiver com a barriga cheia, por exemplo, de fibras, né? Aham. E você colocar lá um pedaço de chocolate, ok. Agora, se você tá com a barriga vazia, né? Vazia. E colocar o pedaço de chocolate, já era. Vai realmente uma parte dele virar gordura, porque excesso de carboidrato vira triglicerídeo. Então, toda vez que você olhar seu exame de sangue, o triglicerídeo tá alto, é porque você tá consumindo carboidrato Demais. demais. E para lembrar, fibras a gente encontra onde? Saladas, Saladas, couve. folhas, Ai, a né? couve é cheia de fibra. Couve, alface, Tem frutas ru- também com ricas em as fibras, né? frutas são ricas em fibras. Elas E têm fibras, especialmente tem umas que têm mais, outras têm menos, né? Por exemplo, mamão é rico em fibra, ameixa, hum, pitaia. é, as frutas são ricas em fibras. Mas, como elas têm o açúcar da fruta, aham, também não vale a pena consumir só a a fruta. fruta, Então, certo. quando você vai quebrar o seu jejum com uma fruta, coloque uma proteína junto. Por exemplo, um iogurte natural. Não Uhum. serve iogurte grego, porque ele tem adoçante. Não serve iogurte desses que tem, né, esses comuns, porque também são adoçados e tem corantes, enfim, tem que ser o natural. Ó, a Miriam perguntou aqui, só para finalizar, se tiraria o chocolatinho dela diário. Miriam, se você precisa emagrecer, durante o seu processo, a gente reduz o seu chocolate. Uhum. Mas a gente não tira, tá? E depois, quando você atingir o seu objetivo de emagrecimento, você pode consumir seu chocolate todos os dias. Eu tenho alunas que consomem um doce. Eu tenho uma que Um ela fala, pedacinho ela fala assim, doutora, é uma colher de doce de leite. só. Só. Pronto. Não faz mal. Eu fico sem o mês inteiro, mas na hora que eu como tem que ser a pacote. Eu admiro quem tem esse autocontrole de falar, ai não, hoje eu vou comer só É, uma unhinha assim de tamanho. eu gosto muito de chocolate, assim, né? Agora é Páscoa, eu sou apaixonada por Páscoa, ovos de Páscoa e tal. Mas no dia a dia, eu já não consumo mais o doce. Eu consumo doce, vai, no final de semana e tal. No dia a dia, eu consumo, por exemplo, uma tâmara, que é uma Ah, fruta também, com muita fibra hum, e extremamente doce. Né? Então, é após o gostosa. almoço, é uma delícia. Após o almoço, a minha sobremesa é uma tâmara, aquela tâmara jumbo. Ó, a Patrícia perguntou, eu gostei da pergunta da Paty, hein? Ela falou o seguinte: se a doutora já elaborou uma estratégia para Páscoa. Já temos uma estratégia para Páscoa. Nós estamos com o curso aberto, né, com a Aham. mentoria Jejum Pleno, e estamos aí para que você já perca, né, o seu peso para poder consumir o seu ovo de Páscoa sem culpa E de forma e de saudável, que forma tem saudável. jeito, né? Tem jeito, gente, tem jeito. E tem jeito de emagrecer para sempre, Não né? A ficar gente nesse vai e volta. não ficar nesse vai e volta, regular de fato os seus hormônios. E aí, com isso, é só benefício para a saúde. Como eu falei, a gente mira na estética e acaba ganhando saúde e longevidade. É isso aí. Para conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Cris d'Oliveira lá no Instagram, já falei, né? DRA de doutora Cris d'Oliveira com CHI, né? Doutora Cris d'Oliveira no Instagram. Daí já tem um link que cai no WhatsApp, cai na página para você conhecer o método dela, Jejum Pleno. Doutora Cris, muito obrigada. Dani, amei, como sempre, muito obrigada. E precisando, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá por direct no Instagram que eu respondo todo mundo, tá bom? E é isso, até o próximo DRCast na Jovem Pan. E eu conto sempre com a participação de vocês que estão sempre comigo aqui. E você também, doutora Cris Oliveira. Obrigada. Obrigada, beijo. Beijo, tchau, tchau.